Aí. Oi, já estamos ao vivo. Oi, Denise, boa noite. Boa noite, um super prazer, né? Um super agradecimento pelo convite de falar de um negócio tão legal, né? Tão importante, tão latente na vida da gente, né? Sobre o que a gente vai falar? Conta pra gente. A gente vai falar sobre fome versus vazios emocionais, né? Eu acho Isso é que muito legal. é um tema muito bacana e é o que a gente vem vivendo nessa situação coletiva que a gente está vivendo, né? Nessa pandemia, eu acho que a gente está com bastante vazio emocional e com bastante fome também, né? Isso. Então, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Marlene Costa, eu sou nutricionista clínica há mais de 18 anos, eu confesso a idade, né? Há mais de 18 anos, e adoro esse assunto, adoro esse lado comportamental da nutrição. Acho incrível que eu convidei uma profissional tão competente para vir conversar aqui com a gente sobre esse assunto. Dea, eu queria que você se apresentasse também. Eu sou Denise Fontes, sou psicanalista integrativa. Já há bastante tempo também eu atendo online e atendo presencial no Espaço Shambhala, que é um espaço que a gente atende junto, que é um espaço incrível, né? A gente não pode deixar de falar que, Ao mesmo né, que a gente atende junto no mesmo lugar, as salas são lindas, o espaço tem uma energia deliciosa, né? As meninas que cuidam da gente, a Amanda e Su, são duas pessoas incríveis também. Os pacientes amam porque o espaço, além de ser lindo e ter uma energia linda, né, para fazer comprinhas e tal. Então, assim, eu atendo lá presencial e atendo online também. Né? Então, eu faço alguns encontros, agora não tenho feito por questões da pandemia, mas ao invés de palestras, de terapia de grupo, eu costumo fazer alguns encontros que são muito gostosos. Quem já fez comigo pode falar com propriedade. A gente escolhe um tema, as pessoas se inscrevem e a gente vai para uma casa de vinho para Ai, falar que legal. de um tema da vida, de um tema que a gente esteja vivendo, para falar de amor, para falar de emoção, para falar de sentimento e também, então, são encontros incríveis que eu faço também. Só que nesse momento eu tenho feito uma coisa menor na casa das pessoas, né? As pessoas falam, eu vou fazer um aniversário, um chá, uma mini comemoração de alguma coisa, mas eu queria que tivesse um conteúdo. E aí as pessoas me chamam, a gente aborda, trago um monte de curiosidade, dinâmica sobre aquele tema, sobre o conteúdo, e também vira uma tarde deliciosa, onde a gente troca sentimento, emoção, risada, chora, é uma delícia. Né? Então, esses são também alguns palestras que agora não têm acontecido, grupos de estudos, enfim. E são esses mais ou menos. Aí você pergunta para mim, mas qual que é a diferença do terapeuta integrativo? O integrativo, quando a gente fala do integrativo, eu falo de outras abordagens, de outro tipo de abordagem, que eu posso integrar todas as abordagens. A gente vai falar de dor, mas a gente vai falar através de música, através de arte, através de cinema, através de uma série de outros caminhos, né, que não necessariamente no discurso, não necessariamente falando da dor. A astrologia me ajuda muito, as vivências, a respiração, tudo isso são caminhos que a gente vai falar de dor, vai falar de trauma, só que de uma forma menos leve, de uma forma mais leve, a gente pode dizer assim. Muito legal, Dê. Eu vou falar para quem está aqui, eu tô ao vivo também aqui no Instagram. Para quem está no Instagram, migrem para o YouTube ou para o Facebook, que aí vocês vão conseguir ver a Denise também, porque aqui no Instagram vocês não vão conseguir ver, infelizmente, porque o aplicativo que a gente está usando aqui só vai para os dois, para as duas redes sociais, mas eu abri aqui, porque quem for estiver aqui, dá para ouvir pelo menos e me ver. Então, eu queria começar essa nossa live com uma frase que eu gosto muito de falar, que é: o ser humano se alimenta tanto de comida como de sentimentos. E tanto a comida como os sentimentos podem ser bons ou ruins para nos alimentar. O que você acha dessa frase? Eu acho incrível, né? Eu acho incrível, por quê?
O alimento, ele vem carregado de muita simbologia, né? Sim. A gente, quando come, a gente comemora também, né? Então, a gente tem muita simbologia. Então, além de comer, a gente come tristeza, a gente come angústia, a gente come decepções. A gente come, o alimento ele vem carregado de muita simbologia, de muita emoção. Então, E vem carregado de muita memória afetiva, né? Familiar, enfim, muito carregado de memória afetiva. Exatamente isso, exatamente isso, né? E aí, dependendo do conteúdo que a gente tem, das experiências de vida que a gente tem, né? Essa alimentação, ela pode ser tóxica, ou ela pode ser uma comemoração, ou ela pode te trazer um dos maiores prazeres que o organismo pode dar para a gente, um dos, né? Que é o prazer de comer. Ela pode ser muito prazerosa, mas ela pode ser muito tóxica também. Dê, a gente está falando de vazio emocional, né, em relação à fome, a gente vai aprofundar mais nisso, mas quais seriam os sintomas, assim, para você perceber que você está num vazio emocional, que você está com alguma coisa que precisa de uma atenção maior? Então, Mai, eu vou te falar um negócio muito interessante. Você sabe que a gente tem, pelo menos no país, a gente tem uma pesquisa que diz que 48% da população está acima do peso. Tá? Não vou nem dizer de obeso, mas que 48% da população está acima do peso. E que desse montante dos 48%, 60% são por questões emocionais. Essa coisa fora do peso são por questões emocionais. Olha que coisa, né, como é real isso que a gente está falando, né, quando a gente se alimenta de tristeza, de angústia, de frustração, né. Eu vou te falar, então, o seguinte, quais são os sintomas? A sua pergunta são quais são os sintomas? Existem lá uma fome física e uma fome emocional. Então, eu vou te falar alguns exemplos de fome física e de fome emocional. Por exemplo, para a gente detectar o que é uma coisa e o que é outra, né? Por exemplo, a fome física, ela surge gradualmente, né? Então, você vai ficando com aquela fominha, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. A fome emocional, ela aparece de repente. É um gatilho, é um botão que se aperta, né? Então, ela aparece de repente e ela é intensa, né? Por exemplo... E ela geralmente está ligada à recompensa, né, Dê? Geralmente a fome emocional tem muita relação com recompensa. É aquele velho eu mereço, é aquele velho eu trabalhei muito, eu estou triste, eu estou cansada, eu estou estressada. Está sempre acompanhado junto com um sentimento. Por isso que você falou, come o sentimento, né, em forma de comida. É isso, exatamente isso, Mar. Aí, por exemplo, a fome física, ela pode esperar, né? Ela é tolerante, ela pode esperar um pouco até o momento de você comer e tal. A fome emocional, ela é urgente. Sim. Ela é urgente e sabe aquela coisa assim, ai, tô com uma vontade de comer um negócio, mas tem que ser agora. E aí você sai, pega o carro, vai na padaria e compra, sabe isso? É mais ou menos isso, ela é urgente. Ela é um botão que se aperta, ela é um gatilho, ela ela é urgente de alguma coisa muito específica, né? Quando você come, na sua fome física, quando você come, você se sente saciada, né? Na sua fome emocional, se você se distrair com alguma coisa, essa fome passa. Se você se distrai com qualquer outra coisa, né? Porque é a emoção. Então, aí, se você distrair a emoção, se você enganar a emoção, vamos dizer assim, a fome vai passar. Sabe que eu chamo a fome emocional de círculo dentro do quadrado. Sabe quando você coloca um círculo dentro do quadrado, preenche um pouco, mas ficam lacunas muito, muito grandes. Então, a fome emocional é esse círculo dentro do quadrado. Sobra um monte de vazio ainda. Isso, exatamente isso, exatamente isso. E aí a física, ela é saciada, né? A física, ela não gera uma sensação ruim, mas a emocional gera culpa. Ela gera culpa, ela pode trazer
E aí ela pode trazer outras complicações alimentares, que aí é bulimia, que aí é anorexia, que aí é compulsão alimentar, que aí é um vício, aí vira um vício, e aí aquele vício que é em busca de produção de dopamina, e aí a gente entra num ciclo muito mais complicado, né? Então, a gente tem que... Mas aí eu vou falar lá mais para frente sobre essa questão da dopamina, que aí a gente tem que buscar uma outra fonte de produção de dopamina que seja saudável, atividade física, né? Que seja que você tenha um prazer imediato, um bem-estar imediato, que é a atividade física. E interessante que é uma atividade física competitiva, né? Mas isso a gente fala um pouquinho mais lá na frente, né? Sobre essa fome emocional, eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte: é normal sentir vontade de comer alguma coisa. Por exemplo, vou na casa da minha avó e vejo um bolo de cenoura que minha avó fez, e aí eu sinto vontade de comer. Não necessariamente isso é uma fome que tem que ser proibida, ou tem que ser, não vou comer, porque isso é uma vontade. E quando a vontade é reprimida, ela pode virar uma obsessão, assim, né? Pode virar uma coisa que você passa o dia. Eu não comi aquele bolo, eu vou passar o dia inteiro pensando naquele bolo. Então, isso pode virar uma coisa ruim. Então, é melhor você comer um pedacinho daquele bolo sem culpa, consciente do que você está fazendo, se você pode, se não pode, do que ficar com aquilo o dia inteiro e aquilo virar uma culpa que vai virar uma dor depois. Exatamente. Exatamente isso. Vira uma dor depois, exato, vira uma culpa depois, que é aí que a gente fala que desencadeia que pode se desencadear os transtornos, né, alimentares, de bulimia, de anorexia, enfim, né, é o pensamento fixo naquilo, né, é a obsessão naquele alimento, naquela gula, naquela atenção, naquela ansiedade. Né. E então, a gente... Pode falar. Pode falar. Então, assim, como é que a gente entende que essa fome emocional, ela nada mais é do que um desequilíbrio, é o corpo buscando por um equilíbrio da emoção. Quando o corpo busca esse equilíbrio, quando a gente está com as emoções desequilibradas e o corpo vai buscar esse equilíbrio, ele busca nisso, nesse desejo, nesse estresse, nesse momento de estresse, nesse momento de ansiedade ou depressão, ou, enfim, frustração, pode ser qualquer uma delas. Porque a sensação do prazer de comer é a maior sensação que o organismo pode te dar. É importante falar também para as pessoas saberem que tem uma coisa metabólica também nisso, né? Tem uma produção de hormônio aí que fica faltando. Eu sempre falo para os pacientes e falo nos vídeos que eu coloco no canal e tal, que a produção de serotonina, a grande parte da produção de serotonina, 90%, é produzida no intestino e vai via nervo vago para o cérebro. É alimentado via nervo vago, mas é produzido no intestino. Então, se você não tem um intestino saudável, se você não tem uma alimentação saudável, então entende como vira um ciclo vicioso, porque o doce ou a comida, essa viciante, faz mal para o intestino não produz serotonina, você fica triste, come mais doce, e aí você fica nesse ciclo vicioso que não acaba nunca, você vai estar sempre sentindo esse vazio por um problema hormonal, né? Por um problema... E um efeito dominó, né, Mar? Um efeito dominó que uma coisa acarreta a outra e prejudica a outra. Agora, uma coisa interessante que você está me falando é o tipo, que a gente falou lá no começo, que é o tipo de alimento, sim, né, que te sacia, que te acalma, que é a gordura e o açúcar. Sim. Né, que fermenta e que tem toda essa ação prejudicial no intestino, né? Hoje em dia a gente já sabe que as bactérias do intestino têm preferência por algum... Você povoa seu intestino por micro-organismos ali que têm preferência por tal alimento, e aí ele pede também. Você também aumenta os receptores da sua célula para a comida que você sempre come, então por isso que você sente essa vontade de doce tão desesperada, porque você fica cheio de receptor na sua célula para açúcar. Então, se você tira o açúcar, a célula fica pedindo aquele açúcar. Então, a mudança dessa alimentação tem que ser gradativa, colocando outras coisas e, principalmente, com acompanhamento de outras terapias, de outras coisas junto. É o que a gente está discutindo aqui hoje, né?
Sim, exatamente, que eu acho que é uma das É coisas. tão importante o complemento, né, das profissões e tal. Eu acho que a gente vive na era do integrativo, né, Mara? A gente tem que integrar, a gente tem que unir, a gente tem que complementar, né? Então, sim, um acompanhamento alimentar é imprescindível, um acompanhamento terapêutico também, né, de várias terapias, vários outros caminhos. Eu acho que esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Somos seres muito, muito complexos, né? A gente não é só o que a gente come, a gente não é só o que a gente pensa, a gente não é só o que a gente sente, a gente somos complexos e a gente tem que ter noção dessa complexidade para poder se tratar. Senão a gente foca só numa coisa e o resto, como que geralmente acontece, as pessoas não dão atenção para as emoções, para os sentimentos, e aí vai pondo isso embaixo do tapete uma vida, e aí depois estoura com uma obesidade, estoura com uma depressão, estoura com outras coisas, né? Exatamente, que eu acho que a grande revolução, a minha esperança é que seja a grande revolução da medicina, enfim, dos tratamentos em geral, que é o tal do tratamento da medicina integrativa. Né? A medicina integrativa, eu acho que é uma das coisas, a revolução, eu acho que na vida da gente, que a gente cuidar de corpo, de mente e de alma. Né? Então, as pessoas entenderem, né, as pessoas, os profissionais, e a gente se atualizar sempre, e mesmo os pacientes, as pessoas entenderem que não se trata uma coisa só. Isso é muito importante. Isso é muito importante, isso é muito pontual. Não se trata uma coisa só, que existe corpo, mente e alma. Isso significa, isso chama-se medicina integrativa. E este é o maior e melhor caminho, eu acho, para uma longevidade, para uma qualidade de vida, para um bom envelhecimento. É por aí. Mas a gente vai aprendendo, né? A gente vai Não, eu acho que hoje em dia já está muito, muito bom. Você já encontra muitos médicos, muitos nutricionistas, muitos profissionais, psicoterapeutas, que já pensam assim, ainda bem, muita gente. Sim, sim. Dê, o que mais que a gente pode pontuar aí? Eu queria que você falasse um pouco, porque como a gente comentou que a comida entra no lugar de algumas emoções e de alguns vazios e tal, o que a gente pode trabalhar nisso, assim? Como é que a gente pode colocar outros prazeres, outros no dia a dia? Então, Mar, eu vou falar primeiro sobre uns vaziozinhos que eu acho que podem ser o gatilho de algumas coisas, né? Vamos falar um pouquinho desse, a gente falou da fome, né? Dos sintomas do que é uma fome ou outra. Antes eu queria apontar um pouquinho sobre, falar um pouquinho sobre os vazios. O que pode ser, o que é esse vazio, Denise, que a gente sente, né? Da onde que vem? Como é que, e isso tem origem a várias situações da vida daquela pessoa, né? Pode ser estresse, pode ser ansiedade, depressão, que vem, que tem origem a uma história de vida, a traumas de vida, a infância, as situações do inconsciente, guardados, que traumas do inconsciente. É tão importante isso que você está falando. Você me dá só um minutinho, porque tem gente aqui no Instagram. Gente, quem está aqui no Instagram, a gente não conseguiu colocar no Instagram simultaneamente com a AD. Venham aqui para o YouTube ou para o Facebook, que aí vocês vão conseguir ver. O assunto está muito interessante. Vem para cá, vem para o YouTube e para o Facebook. Vem para o YouTube, pessoal. Então, Né? pode continuar. Desculpa te Tá, obrigada, Má. Então, assim, existem algumas situações da vida da gente que ficou guardado lá atrás, que a gente viveu lá atrás, que estão protegidos dentro do inconsciente da gente, que a gente não quer lembrar, que a gente lembra, que a gente não sabe, e que a gente que se traduz hoje como adulto, um adulto ansioso, compulsivo, obeso. Então, quais são esses gatilhos que podem acontecer? Existem vários, eu vou falar só um pouquinho deles, mas existem várias situações que a gente pode ter passado da história da vida da gente, que podem ser o gatilho desse vazio de hoje, que pode ser uma das situações de hoje. Por exemplo, rejeição, né? Uma criança, um adolescente que foi rejeitado, que se sentiu rejeitado em algum momento na vida, né? Então, assim, em qualquer outra situação, se traduz num adulto, em que qualquer outra situação da vida de uma situação de rejeição no relacionamento, rejeição no trabalho, ele pode desencadear pode desencadear esse gatilho de se alimentar. Ele está se alimentando e preenchendo um vazio de rejeição, né? Por exemplo, se ele se sentiu a injustiça, por exemplo, né? Se ele teve pais ou teve uma criação ou tutores muito frios, muito
com muitas regras, uma vida, uma adolescência ou uma infância com muitas regras, com muita formalidade e com pouca afetividade, essa pessoa ela vai se tornar uma pessoa com muita dificuldade de falar e de expor os seus sentimentos, de expor as suas emoções. A gente tem um vazio de uma dificuldade de lidar com sentimento, com emoção. Ela sempre lidou com regras. A gente tem aí um vazio. Então, quando ela estiver em alguma situação extremamente autoritária, ou em alguma situação que não consegue colocar o seu sentimento para fora, pode se desencadear aí uma compulsão, você comer o seu vazio de novo, que é a sua carência afetiva. Isso é muito comum, né, essa coisa das pessoas não falarem sobre os sentimentos, não falar, ainda tem um tabu de que falar do sentimento é uma coisa como se fosse uma fraqueza. Isso, mas uma fragilidade. Pelo contrário, quando a gente fala dos nossos sentimentos, a gente está sendo muito forte, não é isso? Muito corajoso, é isso mesmo. É verdade, isso é de uma coragem, né, louvável, invejável, né, a pessoa que é ali que se expõe, que se despe na frente de alguém emocionalmente, sentimentalmente, para falar dos seus sentimentos, das suas emoções, é um ato de muita coragem, né? Por exemplo, de amor para quem você tá, para o seu pai, para sua mãe, para sua irmã, para o seu marido, é uma forma de demonstração de amor. Para quem convive com você, inclusive, é isso mesmo, Mari. É verdade, para quem convive com você, é verdade. Por exemplo, uma pessoa que foi traída, né, onde pode ser ter sido traída num relacionamento, ou viveu situações de traição, ou os pais prometeram alguma coisa que não foi cumprida ao longo da vida dela, ela se traduz num adulto extremamente controlador, um adulto extremamente desconfiado. Então, se ele tem alguma situação no trabalho, se ele tem alguma situação no relacionamento, né, que traga aquela sensação de traição, também pode ser um gatilho. Sim. Né? O que mais a gente pode trazer? Humilhação. Em algum momento, se ele não se sentiu adequado, né, bullying do colégio, enfim, no trabalho, ou em alguma situação que ele tenha passado por isso, que não se sentiu inadequado, né? Se ele está numa festa, se ele está num lugar onde ele não se sente à vontade, se sente não adequado àquele espaço, àquele núcleo, isso pode também desencadear. Uhum. Então, assim, são diversas situações que vêm ao longo da vida da gente, que vêm construindo a psique da gente, que vêm construindo a personalidade da gente, que a gente, às vezes, se traduz um adulto com um comportamento alimentar, você fala, eu faço tanta dieta e não consigo emagrecer. Eu começo na segunda-feira de manhã, ótima. Quando na segunda-feira de noite eu tive um aborrecimento no trabalho, eu estraguei tudo. Enfiei o pé na jaca. Larguei tudo, estraguei tudo. Força de vontade dura pouco. Você tem que realmente mudar rápido. Porque força de vontade, quando você decide, eu vou fazer uma dieta, você vem muitos hormônios, dopamina e tal, e isso tem prazo de validade. Então, essa decisão é ótimo você decidir, mas você tem que ter mudanças reais, porque senão essa decisão dura pouco, né? Outra coisa que eu queria te perguntar, desculpa te cortar mais uma vez. Não, pode falar. Hoje em dia a gente sabe muito que a obesidade, o excesso de peso, tem muita relação com proteção. As pessoas engordam inconscientemente para se proteger do mundo. É como se fosse uma capa de proteção no corpo contra esse mundo de que todas essas coisas que você falou aí, contra traições, contra bullying, enfim, todas essas coisas. Então, inconscientemente, a pessoa está com aquela capa, como se fosse uma armadura de proteção, né? Exatamente. Sim, isso é muito... As pessoas se escondem ali, né? Elas se escondem, elas se protegem ali, né? Elas não querem ser vistas, elas não né? Elas querem, acho que essa é a palavra, se esconder mesmo. Isso sim também é muito comum. Em algum momento ela não se achou adequada, em algum momento ela foi humilhada, em algum momento ela foi abandonada também. A sensação de abandono também é uma sensação de que te traduz um adulto com uma necessidade imensa de agradar o outro,
por medo de ser abandonado de novo, com uma necessidade imensa de satisfazer a vontade do outro, de só ter olhar para o outro e não ter olhar para si. Quanto mais ela se esconder nessa capa de gordura, né, naquelas roupas que te escondem o máximo possível, também é um sintoma, é uma característica muito pontual, que é a capa de gordura. E aí a gente tem também, né, Maia, eu acho que a gente pode falar, uma questão hoje que a gente vive um mundo irreal, a gente vive um mundo virtual. Né? Hoje as conexões não são feitas mais artesanalmente, né? As amizades, as relações, elas são feitas virtualmente. E o virtual a gente sabe que não é real. Então a gente vive num mundo irreal, onde o corpo, onde a vida, o corpo, isso tudo pode ser inventado, isso tudo pode ser criado. E as pessoas acreditam nisso. Felicidade permanente, sem problemas, sem nada, então as pessoas começam a se comparar, e aí eu não tenho esse corpo, eu não tenho essa felicidade, eu não tenho essa casa, eu não tenho... E aí a frustração vai ficando cada vez maior. Né? E sem perceber que é tudo mentira ali, né? Sim, a gente acredita nisso, né? Porque é o que a gente está vendo. E a mente da gente, o cérebro da gente, quando ele capta aquela imagem, num primeiro momento, ele não tem esse discernimento de saber se aquilo é verdade ou se não é. Como verdade. E aí cabe ao discernimento, à razão, né, da gente, enfim, a discernir o que é e o que não é. Mas, num primeiro momento, aquilo para a gente é tudo verdade. E aquilo gera uma frustração. Já que eu não posso ser aquilo, eu vou ser o oposto daquilo. Isso é hoje em dia, esse é um problema muito sério, principalmente para quem está em desenvolvimento, né, adolescência e tal, quem mais está em contato com isso. Mas as mulheres também sofrem muito com isso, né? Os homens também, mas eu acho que o feminino, a mulher ainda sofre muito, porque é muito julgada ainda a partir do seu corpo, a partir da sua aparência, então isso ainda é um peso muito grande. E você sabe que essa competitividade entre as mulheres, que essa é muito cruel isso. Eu tenho isso em pacientes de mãe e filha, já tive isso com pacientes entre mãe e filha, com uma filha com problema com distúrbio alimentar, e porque a mãe era extremamente competitiva, tinha os corpos sempre em dia, sempre incrível, e a menina também tinha um corpo incrível, mas era uma competitividade ali incrível, que isso era muito cruel. Isso desencadeou distúrbio alimentar na menina de 15 anos. Então, assim, às vezes a gente tem isso dentro de casa, a gente convive com isso dentro de casa. Esses distúrbios, eles partem do exemplo de pai e de mãe, o que deveria ser ao contrário. Deveria ser um exemplo de satisfação com você, com o seu corpo, de alimentação saudável, enfim, não. Tem situações que são ao contrário. Em se tratando dessa coisa do mundo moderno, né, que a gente está falando aqui de rede social e tal, a gente tem que lembrar também que a rotina é uma coisa muito importante da gente manter uma rotina saudável, porque eu vejo muita gente não dormindo bem mais, dormindo muito tarde, porque tem que produzir muito, dormindo 3, 4 horas por noite, sabe? Quando esse ciclo circadiano muda muito, a gente também começa a não produzir os hormônios que tem que produzir, a gente não produz melatonina, a gente começa a entrar numa loucura que isso também vai afetar o seu humor, o seu bem-estar, também vai afetar todas essas coisas. Então, as pessoas entram numa roda louca de, tipo, não tem hora para comer, não tem hora para dormir, não fica sempre excitado a mente com computador, com celular, com telefone, e tudo isso a gente tem que perceber que o nosso corpo, ele precisa do descanso, ele precisa do escuro, ele precisa do silêncio, ele precisa da tranquilidade para a gente poder ter saúde, porque a gente fica exigindo do corpo coisas que ele não consegue nem dar um reset para voltar no outro dia, né? Sim, não, eu acho que você pontuou duas coisas importantíssimas, Mark, eu acho que faz parte de 80% do equilíbrio do organismo da gente, você pode falar, acho que com muito mais propriedade até que eu, que é o intestino e o sono. Sim. Na medicina chinesa, na oriental, na ocidental, não importa, a gente sabe que o sono e o intestino, ela é 80% do equilíbrio do corpo da gente, né? Isso aí. Completamente ligado às emoções, inclusive.
Sim, né? sim. Quem dorme bem, se concentra, tem bom humor, né? Tem disposição, tem um humor mais equilibrado, tem tudo isso. E o intestino é a mesma coisa. Então, acho que você pontuou duas coisas aí que são fundamentais para o equilíbrio aí, nessa tríade que a gente está falando de corpo, mente e alma. Eu acho que o sono e o intestino você arrasou. E as pessoas estão pouco atentas a isso, né? Muito pouco atentas. E para isso que a gente está aqui, para chamar a atenção da importância disso, das pessoas se atentarem e cuidarem realmente disso, né? De ficar atento e de saber que é tudo uma coisa só. Sim. Né? Que é tudo uma coisa só, e que a gente tem como, existem coisas, que a gente tem acesso, que não necessariamente, né, para quem está vendo a gente, puxa, mas eu não tenho condições de ir a um terapeuta, puxa, mas eu não tenho condições de ir a uma nutri, eu não tenho, não, existem coisas, existem dicas que estão completamente acessíveis à mão de qualquer pessoa, Isso né? mesmo. Então, eu acho que, assim, você vai me falar 1 milhão delas, né? A boa alimentação, que é aquela alimentação da feira, não precisa muitas coisas caras, a alimentação da feira é chá, é comida de verdade, é sono, que não paga nada para dormir. Né? Você tendo uma boa alimentação, você vai ter um intestino bom, você dormindo bem, você vai se sentir melhor, você vai produzir melhor. Então, até isso são coisas que vamos partir do básico. As pessoas pensam, ai, não, eu preciso fazer. Vamos começar do básico. Vamos começar a dormir bem, comer bem, fazer uma meditação. E aí, nesse gancho, eu queria saber assim, quais outras coisas a gente pode fazer para ter uma vida mais tranquila, mais plena. Tá, para a gente, pelo menos, né, a gente, um pouquinho de equilíbrio aí, né, Má? Vamos buscar um pouquinho de equilíbrio que tiver acessível a gente, né? Eu acho que, assim, a primeira que você falou já arrasou, né, que é a meditação. Então, para ter um sono tranquilo, terminou de trabalhar, às vezes, logo após do trabalho, você termina aí, você fecha o seu computador às 7 horas da noite, já faz uma meditação para desligar, para desconectar da empresa, desconectar do trabalho, ou antes de dormir, né, se você tiver ali uma dificuldade de pegar no sono, a gente pode fazer uma faxina do sono, que é isso que você falou, já desconectar de computador, de celular, de tudo isso, para começar a baixar aí um pouquinho essa ansiedade e tal. Então, ou seja, a meditação, ela pode ser feita de manhã, ela pode ser feita à noite, ela pode ser feita após o trabalho. Ah, Denise, mas eu não sei meditar, não tenho paciência. Não tem problema, a gente não precisa meditar 1 hora. Existem meditações guiadas no celular, que 5 minutinhos, começa com 5. Tem vários aplicativos, que você começa com 5 minutinhos, 10 minutinhos, que você começa só um pouquinho, e aí gradativamente você vai se condicionando. Acho que isso é uma das coisas que acalmar a mente, já começamos muito bem. Todos nós temos isso. E a meditação, porque tem muita gente que acha que meditação é coisa de budista, é coisa de zen, que não tem o que fazer, que não sei o quê. Gente, meditação é comprovadamente bom para a saúde. Não é uma coisa que é de quem é, sabe? Não, é uma coisa muito séria, muito comprovada. E que é simples, é de graça. Você pode fazer aí na sua casa, você pode aprender, você pode fazer. E vai levar isso que a Dê falou. Às vezes 5 minutinhos, 3 minutinhos do seu dia, né? Exatamente, né? Você começa assim com uma meta bem pequenininha, daqui a pouco você já está aí fazendo sozinha, sem precisar ser guiada e tal. Então, assim, eu acho que a meditação é uma das coisas, né? Não menos do que a terapia e a nutrição, que a gente vai falar com mais propriedade, atividade física. Atividade física eu diria que é um dos melhores, depois da nutrição, da terapia, um dos melhores medicamentos. Tá igual, né? Tá igual, estamos no mesmo patamar. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que assim, atividade, Denise, mas eu não tenho como ir à academia, eu não tenho como ir, ou condição de pagar, enfim, ou tempo de trabalho, ou eu não gosto de academia. Tem para todo mundo, tem para todos os gostos e de todo jeito. Então, você pode sim fazer uma yoga, que não deixa de ser uma atividade física. Você pode fazer dança. Você pode fazer corrida na rua, não exatamente precisa ser numa academia. Então, assim, atividade física, caminhada. Então, assim,
atividade física é acessível a qualquer pessoa. É só você escolher a que você mais gosta, escolher aquela que é possível, aquela, então, também é completamente acessível. Não tem desculpa. Não tem. Eu falo para os pacientes, quando os pacientes falam assim, mas eu não gosto de atividade física. Eu falo assim, olha, você tem 2 problemas, 2 incômodos na sua vida. O incômodo de fazer atividade física e ganhar muita saúde, ganhar muita disposição, e o incômodo de não fazer e ficar muito mal todo dia, o dia inteiro. Qual incômodo você vai escolher? Porque você tem que fazer uma escolha na sua vida, né? Você está aqui incomodado, porque sente dor de cabeça, porque está cansado, porque não vai no banheiro direito, porque está acima do peso, você está com um incômodo. Isso é um incômodo. E você reclama o dia inteiro. Ou você prefere o incômodo de uma horinha, você começar a ter um incômodo, porque depois que a gente começa, depois de um tempo a gente pega o gosto. Então, ou você prefere esse incômodo durante um tempo até se acostumar e ficar super bem. Qual incômodo você escolhe? Aí, quando eu falo isso, as pessoas... realmente. Não, e aí a gente pode também tornar, de novo, assim como a meditação, você pode tornar uma coisa extremamente agradável. Né, fazer uma aula de dança, olha que delícia. Denise, mas agora não dá. Não dá, mas tem aplicativo que dá, tem aulas que dá. Você ligar seu celular, que você passa o dia inteiro nas redes sociais, pega uma aulinha de dança e fica lá na frente do espelho. Você vai rir de você, né? No primeiro momento, você vai se divertir rindo de você no primeiro momento. Música, gente. Música é uma das coisas que trabalha o emocional da gente. Musicoterapia. Né? Eu sou muito suspeita, porque a minha formação inicial é de música, então eu acho que a música tem um papel importantíssimo na vida da gente, no humor da gente. Música. Eu faço tudo com música. Não é? Mas se você consegue unir os dois, se movimentar com música, pô, aí é glória, né, gente? Aí é glória. Então, dá para dançar, dá para fazer uma aula de yoga pelo aplicativo, né? Dá para fazer uma aula de funcional no início da pandemia, eu fazia funcional no meio da minha sala todos os dias, né? Então, assim, dá para escolher também, dá para escolher aquilo que você se identifica, não necessariamente puxar ferro, academia, não, dá para escolher uma coisa que seja agradável, igual a meditação. Quando você vê, você já está fazendo e curtindo muito, né? E, assim, essa é uma das coisas que, para depressão, para ansiedade, para compulsão, para dieta alimentar, perda de peso, para tudo. A atividade física, ela devia ser, assim... Da barriga da mãe. Chegou em qualquer lugar, você faz atividade física? Não. Então, primeira coisa, faz atividade física. Né? Então, assim, também... E é acessível. Isso. Não tem desculpa, é acessível. Então, essa também é uma outra coisa. Aí, assim, eu sou também um pouquinho suspeita, mas eu acho que a pet terapia é uma coisa que funciona muito bem, porque você fala de afeto, porque você troca afeto, que você troca carinho, você troca amor, né? Você ali muitas vezes está triste quando você chega perto do seu bichinho, que você trocou aquela energia com ele, aquela vontade de comer, aquele 10 sonhos, passa. E sem contar que ele pode te ajudar naquele momento que, se você se distrair, aquela compulsão passa, é o momento que você pode descer para dar uma voltinha na rua com o seu bichinho, né? Então, além da troca da afetividade, ainda tem a possibilidade de você se exercitar, de te pôr em movimento. Então, também é uma outra coisa que eu super indico. Super indico. Então, assim... aqui em casa, 2 cachorros e um gato. Então você arrasa na terapia, né, Mara? Eu tenho aqui também, e assim, não dá para não ter, não consigo não ter, né? Não consigo não ter, porque eu acho que a troca, a energia da casa, a troca afetiva que tem, né? Às vezes você está ali tristinho ou preocupado e tal, é meia hora de brincar ali, 10 minutinhos que você brincou lá, o seu humor muda, o seu carinho. Então, eu acho que tem uma função também. Então, a música, a atividade física, a pet terapia. E tem uma outra também que eu costumo indicar, que eu acho que essa também não custa nada, que é a amigoterapia, né, Mar? Sim. Uma boa ter amigos, né? Isso. E também na hora daquela angústia, na hora que você quer comer de novo, inteiro italiano, ai que delícia. Liga para uma amiga, bate um papo, ou faz aqui uma reuniãozinha com o Zoom, ou até, dependendo da situação, você pode até encontrar, se for uma pessoa, né, se for em segurança, você pode até encontrar
Mas ter amigos, se relacionar, Falar sobre as emoções é uma coisa muito importante, não é? Porque quando fica aqui na cabeça, é uma coisa. Quando você verbaliza, aquela coisa perde até aquele sentido monstruoso que estava na sua cabeça. Então, de repente, conversar, falar da sua dor, falar do seu problema, falar que você não está conseguindo não comer aquilo, ou que você sente. Conversar com alguém sobre isso já tira metade do peso daquilo, né? Então, esse é muito terapia, né? Também é uma dica muito boa, que na hora na hora daquela angústia, daquela ansiedade, né, você bater um papinho, aquilo te acalma, você se ouve, quando você fala, você se ouve, você se escuta, você se entende, né, por isso que a terapia é tão importante, né, aí vamos falar da nossa praia, a terapia e a orientação nutricional, ela é tão importante, porque quando a gente fala, a gente se ouve, a gente se entende, a gente se aceita, né, o drama diminui, aquela intensidade daquela dor diminui. Então, a terapia, sim, é extremamente importante para isso, né? A atenção ao comer é outra coisa que eu falo. Você ter consciência de quando você está comendo. Porque também, por causa dessa vida louca, a gente não sente nem os sabores direito, a gente não come com total atenção aquilo que a gente está fazendo, sabe? Aquilo de sentar na mesa, preparar mesmo a mesa, sentar, comer, mastigar devagar, que é tão importante a mastigação. Mastigar o máximo que você conseguir, porque aí você vai ter noção da sua saciedade. As pessoas comem tão rápido e de forma tão inconsciente que elas não têm nem o controle, não sabem nem se está mais com fome ou se não está com fome. Porque para a saciedade levar a mensagem para o nosso cérebro, leva em torno de 20 minutos. Mas a pessoa, em 20 minutos, ela já comeu 2 pratos, não deu nem tempo de levar para a cabeça dizendo, tá bom, você está saciado. Então, você comer com plena atenção, devagar, é importante. São coisas simples, mas que são de extrema importância. Então, isso também pode levar o seu controle dessa ansiedade por comida, porque você está prestando atenção, você está sentindo o sabor daquilo que você está comendo. Você não come uma barra de chocolate na louca, nem sentiu o gosto direito. Você come um pedacinho saboreando aquilo. Tem um outro efeito, tem um outro significado. E aí ele vem com o significado de prazer, a simbologia de prazer. Exato. E não com a simbologia tóxica, ela vem com aquela simbologia de prazer, que é, né, o saborear, né, o sentar, o olhar para a comida, tirar o celular de perto, por favor, né, na hora da comida, né. Outra coisa muito, muito importante de ser falada é que exatamente isso que você está falando, que quando a gente associa esse alimento com uma dor, por exemplo, vamos falar do chocolate, toda vez que eu estou triste, eu como chocolate, minha mente vai entender que aquele alimento está relacionado àquela dor. Então, toda vez que eu sentir aquela dor, eu vou ter vontade de comer aquele alimento. Então, é o que você falou, está relacionado a um sentimento ruim. Se eu estou bem, se eu estou tranquila e eu como um pedacinho de chocolate, ok, aquilo vai estar associado a uma coisa feliz e não vai me pedir uma barra inteira, vai me saciar com um pedaço. Você vê como é importante essa orientação, né, Má? Como é importante essa orientação. Primeiro, a orientação emocional, saber o que eu estou sentindo, saber a minha emoção, e ao mesmo tempo saber aquela qualidade daquele alimento, saber, né, a história dos alimentos com triptofano, né, tem uma coisa assim, né, aí é só praia, não quero invadir. Triptofano é serotonina. Né, e aí a gente manter alimentos saudáveis em casa, né, Má, para a hora do desespero, para a hora da fúria, a gente só tem coisa... O próprio alimento, o chocolate, mais 70% a 80% cacau, é um excelente alimento para a produção do triptofano, por exemplo. Ah lá, tá vendo? Então, assim, pessoal, vamos ter com chocolate 70%, para a gente, na hora da fúria, na hora da angústia, a gente comer um chocolatinho pelo menos 70%, que aí o prejuízo não é tão grande. Também. Não, se eu for começar a falar em alimentação... Mas, assim, então eu acho que todo esse
essas possibilidades e mais a terapia, para a gente entender do que a gente está comendo, que emoção que a gente está comendo, qual é a simbologia daquela comida. Eu acho que você deu uma travada. Travou um pouco, vamos ver se volta. Meu voltou. Voltou. Eu acho que essa orientação nutricional, essa orientação, né, da qualidade do alimento, essa consciência, são duas coisas de suma importância. As pessoas acham também, eu acho que bem menos hoje, mas ainda tem muita gente que acha que nutrição é uma coisa muito complexa, é uma coisa muito difícil de se fazer. Eu vou no nutricionista, vai ser restrição de tudo, eu vou ter que comprar comidas, não sei dos que, não sei do que. Nada disso, gente. Nutrição facilita a sua vida. Um bom nutricionista vai facilitar a sua vida e facilitar o seu dia a dia com o alimento, vai criar uma boa relação, vai te proporcionar que você tenha acesso às comidas que você gosta também, vai te direcionar para você ter uma saúde muito melhor a partir do alimento. Eu sempre falo, todo mundo pega um carro ou a casa e compra os melhores produtos para limpar a casa, põe o melhor combustível no carro. Por que a gente não pensa isso quando a gente está colocando comida na boca, né? Eu estou colocando o melhor combustível para mim, ou eu estou colocando um combustível cheio de aditivos, cheio de um monte de coisa que vai me trazer doença no futuro? Então, essa consciência nutricional é o trabalho que a gente faz, não um terror nutricional, de que você não pode um monte de coisa, entende? Então, essa transformação... preconceito, né, Mar? Essa transformação da mentalidade, essa relação boa com o alimento, é você entender que o alimento está ali para te auxiliar, porque é o seu combustível, né? Exatamente, né? E alimentar a mente, né? Sim. Então, a gente alimenta o corpo e a mente ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo, né? Saber... Exatamente a frase do começo, né? A gente se alimenta de comida e de sentimentos. Exatamente. E não menos importante, eu acho que para finalizar, uma das minhas dicas, assim, que eu acho importante, coisa que compõe tudo isso, que eu sempre falo, porque eu acho muito importante, é a espiritualidade. Não estou falando de religião, absolutamente, mas a espiritualidade de você acreditar naquilo, de você, de estar bem, né, de cuidar do corpo, de cuidar da sua mente, cuidar da sua alma, né? Então, você acreditar nisso, você ter esperança nisso, de ter um equilíbrio, né, que eu acho que faz... a gente veio aqui para fazer, porque se a gente veio aqui e não evolui, eu sempre digo isso, que se a gente vem aqui não evolui, a gente perdeu a viagem, perdeu a passagem, né? A gente ganhou uma passagem, uma viagem tão legal, e aí a gente perde a passagem. Então, assim, a evolução, né, como pessoa, como se relacionar com o outro, como se relacionar com o seu corpo, como se relacionar com você, de olhar no espelho e gostar daquilo que aquilo que você vê, né, daquele corpo, também está tudo aí, a espiritualidade vem e dá um abraço em tudo isso que a gente falou. O corpo é nosso templo, né? É o nosso templo. O que habita esse templo, tudo isso que você falou, essa espiritualidade, esse sentimento, é o que habita esse templo. E a gente tem que deixar nosso templo bonitinho, né? Bonitinho não no sentido estético, mas bonitinho no sentido de saúde, né? Estético também, porque todo mundo gosta de estar bem, mas é secundário, né? A saúde gera o estético, não o estético o contrário, né? Exatamente, é isso daí. Então, eu acho que é mais ou menos isso, Mar. Eu adorei. Eu acho que eu podia passar a noite aqui conversando com você. Dava, a gente tem assunto, ia trocar receita. Eu poderia, esse assunto é uma delícia. Eu acho de extrema importância o trabalho que você faz. E é muito legal essa troca, esse entendimento, para as pessoas entenderem tudo isso, né? Que essa complexidade que é o ser humano e como a gente precisa se cuidar de uma forma totalitária, em todos os sentidos e de todas as formas. Integrativa, a gente precisa agregar tudo,
né? Porque somos agregados, né? A nossa mente, o nosso corpo, está tudo aqui junto, então a gente precisa agregar. Então, assim, foi muito legal, aprendi nem muito. me fala. Muito Ficaria obrigada. aqui até. Adorei também. Tomara que a gente tenha esclarecido, que a gente tenha ajudado quem passou por aqui, quem ouviu, quem curtiu. Isso. E se ficar alguma dúvida, põe aqui nos comentários, né, Edu? Se vocês quiserem mais uma live com a Dê sobre outros assuntos, põe aqui também, volta, Denise, volta. A gente volta porque a gente gosta de falar, né, Mar? A gente faz outras e outras, porque esse assunto é muito legal e tenho certeza que todo mundo adora. E outros temas relacionados a isso também, né? A gente é só pedir que a gente vai. Muito obrigada, obrigada de verdade. Mar, obrigada a você, foi delicioso. E quantas vezes for o convite, eu vou aceitar. Não convida por educação, porque eu acredito, e eu venho mesmo. Então, está combinado, fechou, então. Um beijo. Boa noite. Beijo, Mar, obrigada. Tchau.